Boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um tratamento coletivo com o Conindu. Hoje nós vamos trabalhar as dores de cabeça, enxaquecas. Essa que às vezes nos tira muitas vezes do prumo, faz com que a gente paralise nossas funções, paralise nossas tarefas diárias, nos tiram do trabalho, não conseguimos realizar nossas tarefas domésticas, não conseguimos fazer muitas coisas. E sabe o que está por trás dessas terríveis dores de cabeça? Nós não conseguirmos lidar direito com as críticas dos outros, ser contrariada. A gente não conseguir receber direito as informações que vêm do externo. E isso nos magoa, nos gera uma raiva muito grande. E além disso, isso está relacionado com a nossa infância. Como é que foi a sua infância? Seus pais te castravam? Não deixavam você ser você mesmo? Quando queria dar a sua opinião, fazer algo do seu jeito, a sua mãe, seu pai ou responsável por você pegava e dizia: não faz desse jeito, não pode ser assim, não pode ser assado, tu não tem direito de falar isso, tu não tem direito de fazer aquilo. Isso inconscientemente te gerou uma emoção, que foi a raiva. E essa raiva foi depositada numa raiz de uma árvore, dá para se dizer assim. E essa raiva, ela pode alimentar a nossa árvore, que é o nosso corpo, de adubo ruim, que não vai dar frutos bons. E essa raiva, ao longo dos anos, ela pode ir aumentando cada vez mais a sua dosagem. E a raiva, que ela é depositada no nosso fígado, faz com que estimule em nosso corpo a liberação e a produção de forma exacerbada da adrenalina. E a adrenalina, por sua vez, é aquele hormônio que é liberado quando a gente está em perigo, para a gente contrair os músculos e sair correndo do perigo. Só que como a gente está com uma raiva muito grande, às vezes uma gota a mais no copo já transborda, a gente libera ao longo dos anos cada vez mais essa raiva. E quando a gente tem acesso a um sentimento lá da nossa infância, que é alguém do nosso âmbito familiar, do nosso âmbito profissional, nos contrariar, não deixar a gente fazer as coisas do jeito que a gente gosta de fazer, como queria fazer, te leva lá para a tua infância diretamente. Então faz com que teus vasos sanguíneos sejam contraídos pela adrenalina que você está liberando de forma errada, porque você não está em perigo, você está apenas sendo contrariado. Essa adrenalina, ela vai contrair os vasos sanguíneos da sua cabeça, porque você está sendo contrariado, e o local onde o seu corpo relaciona a sua mente com a contrariedade é a cabeça. Então, ele vai contrair a cabeça, vai contrair os vasos sanguíneos, dando a dor. E às vezes a gente toma medicamentos e nem sempre resolve. Ou passa hoje, amanhã de manhã tu já acorda com dor de cabeça de novo, porque você não conseguiu deglutir aquela situação. Você acaba remoendo aquilo ali. Então é importante a gente parar e olhar para essas situações que pode estar acontecendo no teu dia a dia, entender por que a pessoa não está querendo te deixar fazer as coisas da maneira que você gostaria de fazer, não deixar você ser você mesmo, porque ela não pode te impedir de ser você. Você tem que aprender a dar o limite às outras pessoas. E você daí pode dizer para você mesmo, olhando no espelho ou em algum outro lugar: fulano, tu tá bem, tu tá segura, tu tá sendo apoiada, tu tá sendo amada, então não precisa ficar com raiva. A pessoa disse X coisa
porque ela pensou que era a melhor maneira dela. Se eu vou fazer, é eu que vou decidir, porque eu decido o que eu faço da minha vida. Eu sou a protagonista da minha vida, não ela. Então, seja grato com a situação, seja grato com as pessoas e principalmente com você mesmo. Se você está sofrendo disso, se perdoe, se ame em primeiro lugar. Então, vamos liberar essa contrariedade, vamos liberar essas raivas, essas crenças que nos limitam, que a gente precisa fazer do jeito do outro e não do nosso jeito, porque a gente precisa agradar o outro e não é bem assim. E para então a gente cuidar do nosso corpo físico, cuidando a partir da nossa energia. Então eu peço que todos vocês se sentem ou se deitem em uma posição confortável, de preferência não cruze os braços e as pernas. Se durante o tratamento e o relaxamento vier emoções, situações, peça perdão, perdoe, ressignifique. Não guarda mais essas dores que vem te acompanhando há tanto tempo, porque essas dores elas vão te adoecer cada vez mais. Vamos libertar isso, vamos ser um ser melhor, um ser mais próspero. A gente pode ser muito mais do que a gente já é hoje. Então vamos lá, vamos fechar os olhos. Imagine uma luz dourada entrando pelo topo da sua cabeça. Essa luz dourada, ela vai descendo em direção ao seu pescoço, a sua nuca, relaxando os seus ombros, tirando aqueles pesos, aquelas mochilas extras que a gente insiste em carregar, soltando os seus braços, os dedos das suas mãos. Essa luz dourada, ela vai se expandindo, indo em direção às suas costas. Sinta relaxando lentamente. Mentalize a seguir essa luz dourada no seu peito, no seu abdômen, relaxando-os profundamente. Essa luz dourada, ela vai descendo em direção aos seus quadris, ao seu bumbum, soltando as suas pernas, saindo lá nos seus pés, levando consigo toda essa energia, todos esses pensamentos, todas essas emoções negativas que você vem trazendo ao longo dos anos. Concentre-se agora no seu rosto. Imagine que ele está sendo preenchido por uma luz rosa do amor. Ele vai soltando a sua testa, relaxando entre as sobrancelhas, soltando o seu maxilar, a sua língua, seu queixo, seus lábios. Perceba o seu rosto completamente relaxado, sem marcas e sem expressões. Solte o seu couro cabeludo como se tivesse alguém fazendo aquele cafuné gostoso. Solte o seu coração. Mantenha o seu corpo totalmente relaxado e preste atenção em sua respiração. Inspire profundamente, prendendo o ar e soltando lentamente pela boca, contando até 5. Vamos repetir essa respiração mais 3 vezes. Sinta seu corpo confortável,
Mantenha-se relaxado. Não retenha nenhum pensamento ou emoção. Apenas deixe-os passarem livremente e se afastarem, permitindo que novos pensamentos cheguem e se afastem em seguida. A cada nova emoção ou pensamento que chegar, coloque uma pitadinha de amor e de perdão. Solte-os. Desapegue-se de tudo e de todos neste instante. Prossiga dirigindo sua mente suavemente para pensamentos alegres e nobres, como a própria natureza, e deixe-os passar. Liberte-se. Agora você está totalmente relaxado, não há preocupação de espécie alguma. Solte-se. Solte a pressa. Solte o medo e as tristezas. Deixe-os que passem por você apenas. Deixe a energia vital trabalhando dentro de você, fluindo da cabeça aos pés, em forma de luz, em forma de paz. Respire profundamente e relaxe. As suas energias estão sendo revigoradas e estão curando o seu corpo e o seu espírito. Solte as pessoas, perdoe-as para sempre. Desapegue-se. Ouça agora o seu novo coração pulsando, aliviado e feliz.
Vamos voltando devagarinho, mexendo os braços, as pernas, a cabeça, integrando a luz, integrando a energia. Tudo bem? Tudo bem. Ah, quase dormi. É bom, sinal positivo, sinal que relaxou, tirou o que tava de zica aí. Passa aquele filme na cabeça, né? Não te escutei, tá muito baixinho o teu áudio. Passa aquele filme na cabeça. Ah, sim, exatamente isso. Por isso que é tão importante a gente se ressignificar. Que o nosso passado ele só nos serviu para a gente aprender as coisas, tanto boas quanto as ruins, para nos trazer até aqui. E a gente pode modificar o nosso futuro. A gente não precisa levar tudo isso para o futuro, né? Então, quero desejar uma boa noite, que durmam bem. Qualquer coisa, é só prender o grito, é só me chamar, que eu Tá estou bom, aqui à disposição, tá bom? tá. Um Boa grande noite. beijão.